Itamaraty anuncia reunião de Pedro Sánchez, atual presidente da Espanha, com o presidente brasileiro e dentre os assuntos discutidos, a questão palestina, solução de dois estados e também a guerra Rússia-Ucrânia. Vai lembrar que hoje mesmo o Lula falou que mantém ótimas relações com Putin. Como será que a União Europeia e a Espanha, que faz parte da União Europeia, receberá essas declarações? Notícias importantes também relacionadas. A Ucrânia que anuncia a derrubada de mais um navio russo, e isso pode estar danificando a frota marítima da Rússia. A Ucrânia fala já em impacto em 1/3 da força marítima do governo Putin. Será que, de fato, pessoal, há alguma chance de uma reviravolta na guerra por conta dos drones marítimos? E também falar um pouquinho sobre os exercícios Freedom Shield, que estão sendo realizados entre Coreia do Sul e Estados Unidos, e segundo a Coreia do Norte, ameaçam os norte-coreanos. Coreia do Norte fala que para sair uma guerra nuclear, basta uma pequena faísca. Quais serão as consequências? A gente tem, galera, cabos de fibra ótica submarinos que foram danificados na costa do Iêmen, os Houthis são os principais suspeitos, e também discutir um pouquinho sobre as declarações polêmicas do Macron, que acusa o Putin de ter começado uma guerra e de aumentar a retórica nuclear, e convoca inclusive os países europeus. E aí, é hora de ser covarde agora? Nós seremos covarde? Macron tá com a bola toda, hein? Para finalizar, pessoal, a gente tem também a Comissão Europeia aprovando um pacote de 1,5 bilhões de euros para a indústria bélica europeia e garantindo, nós precisamos de um pentágono europeu. Não dá para depender dos Estados Unidos. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio. E caso você queira apoiar financeiramente aqui o canal, afinal, né, esse é meu trabalho, pessoal. E a nossa plataforma não é muito bem-vinda ali, com conteúdos polêmicos, de conflitos e tal. Galera, seja membro que isso ajuda bastante, ou faça uma eventual contribuição via chave Pix que eu tô deixando aqui para vocês, tá? Se você puder, pessoal, se não quiser, se não puder, tal, seu like, engajamento, presença e comentário já tá mais que sensacional. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bastante relevante aí pra gente tratar. O Itamaraty hoje anunciou que Pedro Sánchez está em visita ao Brasil, vai passar por Brasília e vai realizar uma reunião com o Lula. Dois assuntos serão os mais importantes, segundo a nossa chancelaria. Primeiro assunto, que é a própria questão palestina. Desse ponto, penso eu, que os dois países têm visões políticas parecidas. Talvez as declarações divergentes, né? O Brasil, principalmente depois das trocas ali de acusações, de palavras do governo Lula, tal, aumentou a retórica contra os israelenses e depois do ocorrido com os caminhões de ajuda humanitária que foram, enfim, né? Aí tem as diferenças de narrativas. Que os palestinos foram pegar ajuda humanitária, os soldados israelenses ali dispararam. Israel fala que foi uma tentativa de defesa, que foram tiros de advertência contra alguns saqueadores. Já os palestinos alegam que foram os israelenses tratando os palestinos como animais e massacrando aquela população, tá? Mas isso fez com que o Brasil até se pronunciasse. Poxa, se isso não é genocídio, o que é então, tá? Mas assim, então talvez em diferentes abordagens, mas os dois países concordam que é necessário o cessar-fogo e que é necessário também a solução de dois estados. Agora, no outro ponto que vai ser tocado, eu diria que a divergência ela é maior, que é o conflito entre Rússia e Ucrânia. A gente sabe que a Espanha, por mais que não seja dos mais agressivos retoricamente contra os russos, faz parte de uma União Europeia, faz parte de uma OTAN, que vem empregando armamentos, participando ali quase que mais diretamente do conflito, né? Alguns países mais, outros menos, a exemplo da França, né? Cada vez mais. Mas, assim, a diferença é bem grande. O Brasil fala de uma proposta de um clube da paz, tendo como mediadores Brasil, Indonésia e China, e alguns outros membros, talvez como México, enfim, países considerados, entre aspas, mais neutros na situação. A Espanha já não trata dessa retórica. Só que hoje mesmo, a gente teve, pessoal, o próprio Lula dando uma declaração um pouco polêmica. Isso quando foi fazer uma visita à diretoria do FMI, do Fundo Monetário Internacional, alegando que o Putin mantém ótimas relações, que ele se dá super bem com Putin. Claro que a declaração não tem nada a ver com o contexto de guerra. Ele falou isso dentro de um contexto em que ele fez uma visita ao Banco Asiático, ao NDB, conhecido como Banco dos BRICS, e também ao FMI.
Vai lembrar que o Brasil, nesse momento, ele está na presidência do G20 e um dos tópicos que o Brasil mais está discutindo é a mudança da governança global. Então a gente quer um novo FMI, um novo Banco Mundial e principalmente uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. Muito possivelmente, tá, penso eu, que esse trânsito que foi feito entre essas várias organizações financeiras tem muito mais a ver com uma proposta de tentar mudar essa governança global de financiamentos estrangeiros, e as palavras em relação ao Putin foram porque, segundo ele, tá, a Rússia sempre apoiou a entrada do Brasil no Conselho de Segurança Permanente da ONU, ao contrário dos Estados Unidos, que nunca levantaram essa bandeira, e até mesmo dos chineses, que segundo tá o Lula, por pressão do Japão, porque a gente sabe, né, existe um grupo chamado de G4 ONU, que tem Brasil, Índia, Japão e Alemanha. E dentre esses 4 países, a gente sabe, galera, que caso o Japão entre no Conselho de Segurança, isso vai desagradar muito os chineses, que tem uma rivalidade histórica com os japoneses. Então, segundo Lula, a China só não aprovava porque o Japão estava dentro do G4 e entrar o Brasil significaria entrar também os japoneses. Mas assim, né, uma declaração de apoio ao Putin, momento em que eu diria que a Europa está no êxtase aí em relação a uma ofensiva, não ofensiva exatamente militar, mas uma ofensiva de palavras contra o governo Putin. Outra notícia, pessoal, importante, está relacionado à derrubada, de um navio russo. A gente teve a derrubada do navio Project 22160 Sergei Kotov. É um navio que ele tinha ali um valor estimado, galera, de aproximadamente 320 milhões de reais e que foi derrubado aparentemente por 5 drones marítimos, pelo menos. É mais um ataque, porque eu sempre falo para vocês, na frente de batalha, a Rússia continua divulgando conquistas. Então você pega, por exemplo, a Rússia divulgou a derrubada do sistema HIMARS, inclusive compartilhando um vídeo ontem ou hoje, né, sobre isso. Anunciou, galera, avanços territoriais. A Ucrânia, ela está atacando pontos de infraestrutura, atacou recentemente uma ferrovia, atacou refinarias na Rússia e atacou também mais um navio. Por mais que assim, eu veja, tá? Aí sai informação, entra opinião. Muito mais com uma questão simbólica de tentar falar, olha, estamos vivos, a gente pode surpreender os russos. Porque na frente de batalha a gente não consegue, mas em ataques a pontos estratégicos a gente consegue, com drones, mísseis de longa distância. É muito mais uma maneira de chamar atenção para conquistar mais apoio. Cara, tem navios importantes aí, só nas últimas semanas, nos últimos meses, que já foram derrubados. Esse navio, por exemplo, representa uma perda grande. Para vocês terem uma noção, a Ucrânia, claro que são números ucranianos, e estamos numa guerra híbrida em que toda a informação você deve desconfiar. Numa guerra, a primeira coisa que morre é a verdade, tá? Mas alega que 1/3 da frota marítima dos russos na região do Mar Negro já foi derrubado por drones ucranianos. Então, querendo ou não, pessoal, isso traz sim um impacto mais significativo. Se vai ser o suficiente para mudar os rumos da ofensiva russa e fazer com que futuramente Kharkiv, ou Odessa ou outros pontos da Ucrânia não sejam dominados pelos russos, galera, confesso que eu não sei, não consigo fazer previsões aqui. Mas que, de fato, a Ucrânia está, pelo menos do ponto de vista marítimo, conseguindo danificar grandes equipamentos da Rússia, e isso de fato é verdade. Você acha que isso muda os rumos do conflito, pessoal? Deixa aí nos comentários. A gente teve anúncio ontem, e que começou a ser praticado ontem, do exercício chamado de Freedom Shield. É um exercício feito por Estados Unidos e pelos sul-coreanos, eventualmente com a presença também dos japoneses, tá? Inicialmente não, mas que, segundo Estados Unidos e Coreia do Sul, são para interceptação de mísseis. Claro, tendo a Coreia do Norte como vizinho, galera, depreende-se, né, que seja por conta da possível ofensiva de mísseis norte-coreanos no território sul-coreano. Só que a Coreia do Norte considera que mais um exercício militar, depois da Coreia do Sul ter recebido submarino de propulsão nuclear no porto de Busan, depois de ter realizado uma reunião lá em Camp David, com liderança japonesa, liderança norte-americana e liderança sul-coreana, falando de uma desnuclearização da Coreia do Norte, dos Estados Unidos ter deslocado o bombardeiro B-52 para a Península Coreana, que mais um exercício militar é uma afronta à soberania da Coreia do Norte. Lembrando que a Coreia do Norte também não fica muito atrás. Fez pacto com Putin recentemente, não sabemos exatamente quais foram as trocas, mas acredita-se muito na tecnologia de satélites, tanto que a Coreia do Norte, depois de insucessos consecutivos
conseguiu colocar o seu satélite espião e alega que até tirou fotos ali da base de Guam e de outros pontos estratégicos da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, e a retórica vem aumentando. A Coreia do Norte garantiu que, caso os exercícios militares de fato se consolidem, a Coreia do Norte também fará suas movimentações militares. Não deixando claro, porém, quais serão essas movimentações militares, mas alegando que qualquer tipo de faísca pode começar um conflito nuclear. Lembrando que a Coreia do Norte tem, sim, armas nucleares. A Coreia do Sul deixou bem claro que trata-se de um exercício de defesa. Os norte-coreanos não têm com que se preocupar. Cara, convenhamos, né? Não existe bonzinho na geopolítica, tá? E que se a Coreia do Norte fizer algum tipo de retaliação ou algum tipo de manobra militar atrapalhando os exercícios, que, de novo, tem a presença dos Estados Unidos, eles serão esmagados. Os exercícios começaram no dia 4 e agora acabam no dia 14. Portanto, serão 10 dias de grandes tensões no ar. Para finalizar, pessoal, eu diria para vocês que a gente teve notícias importantes, viu? Acerca de declarações do Macron. Macron, quem te viu, quem te vê, hein? Macron, que eu diria, pessoal, vinha tentando, na verdade vem, né? Tentando tomar um posto de liderança da União Europeia. Por quê? Se a gente pega até pouco tempo atrás, claramente a liderança da União Europeia era a Angela Merkel, que conseguiu ali, galera, suceder 4 vezes consecutivas como a chanceler e era conhecido como a mãezinha da Alemanha. Tinha boas relações com Putin, até porque a Angela Merkel era da Alemanha Oriental, e claro, galera, era um momento diferente da geopolítica internacional, em que a Rússia tinha uma relação um pouco mais amistosa com o Ocidente, ou pelo menos achava-se, né, que tinha uma relação mais amistosa com o Ocidente. Construção de gasodutos, pactos econômicos, gasoduto Yamal, Nord Stream 1, Nord Stream 2 e por aí vai. O momento agora ele é bastante diferente. E a Alemanha, que é a principal potência geopolítica da União Europeia, tem a figura do Olaf Scholz, que talvez não passe tanta credibilidade, pelo menos por enquanto, e sofre com crise de popularidade interna. Com os vazamentos de áudios, cara, foi o que o Olaf Scholz falou, tá? Isso é uma guerra de propaganda da Rússia para tirar minha credibilidade, para tirar a união do continente europeu. Cara, pode ser, tá? Mas é fato que a Alemanha não está querendo fornecer os mísseis Taurus, que a Alemanha se mostra bastante arredia para fazer intervenções mais severas na Ucrânia. Cara, querendo ou não, passa uma certa mensagem de um grande respeito à Rússia, uma falta de um ímpeto do principal líder da União Europeia, tá? Professor, é responsabilidade, enfim, cara, cada um tem a sua interpretação, mas é fato que o Olaf Scholz, ele não representa hoje uma figura forte como representou a Angela Merkel no passado, tá? E o Macron tentou assumir esse papel, né? Eu lembro bem que assim que, foi um pouquinho de tempo antes, né, da guerra entre Rússia e Ucrânia, o Macron, ele foi fazer uma visita à Rússia para tentar negociar ali, falar com o Putin. Cara, a mensagem que o Putin passou foi bem clara, né? Geopolítica tem muito isso da imagem. Os dois sentaram numa mesa gigantesca. O Macron de um lado, o Putin de outro, completamente diferente. Fala assim, você, Europa, tá aí. Macron, não te vejo como líder europeu. E eu, Putin, tô desse lado. Somos papéis antagônicos. Estamos em posições antagônicas. E, cara, convenhamos, ele foi reeleito na França? Foi. O Macron, né? Mas muito mais porque os opositores, ou o Mélenchon, era um cara meio de extrema esquerda considerado pela população, então a galera de direita aceitou votar no Macron para não votar nele, e porque a opositora também era a Marine Le Pen, que era considerada de extrema direita, e a galera de esquerda aceitou votar no Macron para não votar nele. Eu até costumo comparar, né, galera? Eu falo que é como se fosse, entre aspas, o Dória aqui no Brasil, né? A galera de esquerda fala que ele é um cara de direita, a galera de direita fala que ele é um cara de esquerda, né? É um cara ali de uma, às vezes, centro-esquerda, na questão social, na questão econômica mais centro-direita, mas também é protecionista. É uma figura controversa e de pouca popularidade, é fato. Só que ele está, nesse momento, angariando o papel de liderança na luta, vamos colocar assim, na ofensiva contra os russos. Depois da cúpula que ele convocou com 20 líderes, ele falou que estava discutindo a Europa, tá? Mandar militares para a Ucrânia. Lembrando, pessoal, não militares para lutar na frente de batalha, mas sim para ficar em posições defensivas, posições de segurança de fronteira, de logística e por aí vai, né? E aí, alguns países até apoiaram essas falas. A gente tem a República Tcheca, que aliás foi onde o Macron falou hoje, tá? Se mostrando possivelmente favorável, Kaja Kallas da Estônia, Justin Trudeau do Canadá, considerando que podem sim enviar tropas. A maior parte dos países da OTAN falou que não, hein? Estados Unidos, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, dentre outros. Mas alguns se mostraram favoráveis. O Macron hoje ele foi decisivo nas suas falas em Praga. Ele deixou bem claro,
essa guerra, ela nos afeta. Faz 2 anos que a gente está repetindo, e essa guerra vai regressar ao solo europeu. Falando, pessoal, que durante muito tempo a Europa não esteve em guerra, mas que o Putin não vai parar com seus anseios imperialistas somente na Ucrânia, mas que pode avançar para a Polônia, para os países bálticos, para a Moldávia, para a Geórgia e para outros países, tá? Ele ainda falou, pessoal, que essa é nossa guerra ou não? Podemos só deixar acontecer. Eu acho melhor não. Inclusive falou que a Europa está em risco e nós temos que assumir os riscos, que é essa ofensiva do Putin. Quem começou a guerra? Foi o Putin. Quem nos ameaça com armas nucleares? É o Putin. E aí ele sempre fala, né? Vocês ficam sempre me perguntando de declarações polêmicas que eu dou. Falando assim, nossa, mas você sabe dos riscos estratégicos, que é fazer uma ofensiva ou colocar militares na Rússia ou na Ucrânia? Mas, aí ele falando, né? Por que vocês não perguntam isso pro Putin? O Putin sempre faz retórica agressiva nuclear. O Putin sempre fala que tem ali o Sarmat, que tem o Kinzhal, que tem o Poseidon, fazendo ameaças ao Ocidente. Por que vocês não perguntam sobre a responsabilidade estratégica do Putin? E aí falou, está na hora da Europa não se acovardar. A gente tem que comprar essa guerra, senão essa guerra vai chegar até o solo europeu. Inclusive formando uma coalizão, tá? Com República Tcheca, Estônia, Canadá e França para aumentar munições, artilharia para os ucranianos. Quem diria, hein, pessoal? O Macron está sendo uma voz de liderança da Europa contra o Putin. Eu diria que no momento em que o Trump ele desponta como grande favorito e a gente sabe que ele já colocou que a guerra na Ucrânia não será a sua prioridade, tá? Há uma tentativa de alguns países europeus de fortalecer essa ajuda à Ucrânia e, até, aliás, se fortalecer. A gente teve, por exemplo, hoje, a Comissão Europeia, galera, deixando bem claro que há uma ideia de gastar 1,5 bilhões de euros, que é pouco sim, mas para impulsionar a capacidade bélica produtiva, formar como se fosse uma espécie de pentágono da União Europeia, alegando que a União Europeia, durante muito tempo, durante a Guerra Fria, durante a Nova Ordem Mundial, assim, tecnologias militares são boas, mas quantidade produtiva muito fraco. Não aguenta uma guerra. Então nós precisamos focar os nossos anseios também para o hard power, também para a força militar, porque depender exclusivamente da OTAN, ainda mais com Trump como possível candidato ou vitorioso à presidência dos Estados Unidos, pode significar a ruína de uma Europa que não vai contar com o apoio dos Estados Unidos. Ou seja, Macron está liderando ali, pessoal, um movimento militar de fortalecimento tanto da União Europeia como também de uma maior agressividade contra os russos. Como será que a Rússia vai responder a isso, hein? Lembrando que o Putin falou, tá? Olha, o Ocidente não sabe o que é uma guerra. Nós temos arsenal, armas muito mais poderosas que alguns países europeus e capacidade de atingir o território deles no minuto. Temos armas de destruição em massa. A retórica está aumentando e o Macron surge como o grande líder ocidental para combater o Putin. Será que vai conseguir, galera? Deixa nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.